iniciando o nosso quarto e último bloco, falaremos um pouco sobre uma nova modalidade de condomínios, que é o condomínio de lotes, que muita gente vai confundir com um loteamento de acesso controlado. E eu gostaria que, Maria Ângela, que você explicasse, até porque as pessoas começarão a ver propaganda de condomínios, de lotes em condomínios, e elas podem estranhar depois de tudo que nós dissemos sobre loteamentos fechados. Então, por favor. Bom, vamos dar uma pincelada, porque isso é motivo de N programas seus, hein? Verdade. Tá bom? Verdade. É uma lei muito ampla, é a Lei Federal 13.465 de 2017. Ela foi promulgada agora em julho de 2017. Muito nova, muito recente, muito há o que se fazer, mas ela veio para revolucionar. Eu não acho que é só uma evolução, é uma revolução. Qual é o mote desta lei? De novo, é a regularização fundiária, né? É para resolver o problema de várias áreas que têm casas, que têm lajes, que tem pessoas morando e que não tem um registro imobiliário. Quer seja porque foram invadidas, quer seja porque não foram regularizadas, quer sejam porque as pessoas compraram de boa fé, quer sejam porque as pessoas assim o fizeram, sabedoras dos seus riscos. Mas esse é o espírito da lei. Nesse espírito da lei, ele fala de vários institutos, principalmente o registrário, né? De regularização fundiária, apareceu nessa legislação um novo capítulo, que é um capítulo dos novos institutos urbanísticos. O que são esses novos institutos urbanísticos? Ele pode ser do direito de laje, que é o direito de uma pessoa que mora em cima ter um registro imobiliário diferente de um IPTU separado de uma matrícula de uma pessoa que reside embaixo. Mas eu só estou falando direito de laje. Uma laje pode ser 2 lajes, pode ser 3 lajes. Isso não está definido. Sim. Então, é regularizar para que aquela pessoa tenha direito de propriedade real, direito de herança, né? Direito de venda, direito de compra, algo legal. Bom, é mais uma tentativa do direito regularizar uma situação... uma situação que existe, que está aí, que nós vemos aí. E não são só em morros, são na vida real, nos bairros que nós estamos, né? Ninguém é menor ou menos do que ninguém. E todos têm os mesmos direitos, vamos tentar ajudar naquilo que for possível legalmente. Além do direito de laje, nós tivemos uma outra figura. Além do que é o condomínio simples, que é quando tem uma casa grande em que várias famílias moram em determinados cômodos e que elas queriam ser proprietárias da onde elas moram, numa mesma matrícula hoje. Então, isso chama um condomínio simples, em que vai ser visto se a área comum, por exemplo, a entrada nesse imóvel é uma área comum. Sim. Se há uma garagem de estacionamento, se há um jardim, é uma área comum. E as áreas privativas de cada uma dessas famílias através das suas matrículas individuais. E elas não precisariam criar uma convenção condominial muito complicada, muito complexo. Elas criariam um regulamento entre elas sobre o melhor uso daqueles espaços. A outra figura, chegou aonde você está querendo perguntar, é do condomínio de lotes. Ou seja, ou existia antes a figura do condomínio de casas, ou os loteamentos abertos ou com acesso controlado, ou os bairros planejados, que antes de mais nada é um parcelamento de solo. Sim. Até o próprio condomínio, nada começa sem um parcelamento de solo, né? Mas agora, a partir de julho de 2017, existe a possibilidade de um dono de uma área, de uma gleba, ao invés de fazer um condomínio de casas, onde ele é obrigado a construir as casas, não só vender a infraestrutura, e onde ele só tinha, se ele não quisesse construir as casas, ele então fazia um loteamento
E para isso ele fazia um estudo de meio ambiente, econômico, de todas as viabilidades necessárias para ver se era possível deixar sistema viário, área verde, área institucional e ainda ter espaço para construir. E ele só tinha como ou ir pelo ramo da incorporação imobiliária ou ir pelo parcelamento de solo. Hoje, ele tem a figura do condomínio de lotes, que é o quê? Ele pode parcelar sem obrigatoriamente construir as casas. Ou seja, ele vai fazer a infraestrutura, como um loteador é obrigado a fazer, que a gente chama de infraestrutura básica, que é feito um cronograma físico-financeiro junto com a prefeitura, de quanto tempo e o que vai ser feito naquele tempo, para que ele consiga um termo de vistoria de obras, e aí entregue o loteamento para os seus compradores, para que haja a construção e depois a habitabilidade. Mas agora, no condomínio de lotes, ele não precisa mais construir casas. E ele também não quer parcelamento de solo. Ele quer condomínio. Ele não quer loteamento. Só fazer um parênteses. Antes, quando o empreendedor não construía as casas e necessitava de um novo sistema viário, obrigatoriamente ele precisava lotear, fazer um loteamento abertura de novas ruas, aberto ou fechado. Isso. Dessa gleba loteada. Hoje ele tem essa nova possibilidade, que é o condomínio de lotes. Ele fazer um condomínio, como da incorporação imobiliária, mas sem a construção de casas. Pergunta: qual seria a fração ideal, já que eu não tenho a edificação? Aí vai. A Lei 13.465 diz, em sua legislação, que depende da prefeitura estabelecer se a fração ideal privativa vai ser pela metragem dos lotes. Então, fração ideal privativa é metragem dos lotes. Ou não, se vai ser pela área construída. Área útil. Área construída, máximo. O máximo de área de construção permitida naquele lote, ou por uma outra figura a ser escolhida pelo órgão municipal. Então, o que acontece? O que seria visto como edificação? A própria infraestrutura de saneamento, de iluminação, sem a necessidade do condomínio, dessa vez, ter o seu empreendedor a construção de casas. E sem a necessidade de passar para o domínio do município as áreas comuns. Depende da regulamentação do município. Isso ainda, por isso que nós temos alguns municípios, pouquíssimos, que já constam com uma lei de condomínio de lotes anterior a 2017. Né? A cidade de Indaiatuba tem essa legislação que é anterior, é 2015. Né? Então, o que acontece? Quando o empreendedor imobiliário quiser fazer um condomínio de lotes, ou seja, ele quer um condomínio, mas ele não quer a obrigação de construir as casas. Ela vai ser regida por uma convenção, ela vai ter que respeitar o Código Civil, dos seus artigos 1331 a todos aqueles que você tem de gestão e incorporação imobiliária, e você vai registrar como incorporação imobiliária. Como que isso... Onde estava escrito isso? Isso não estava escrito na legislação de julho, mas através de um provimento que saiu agora em dezembro, da Corregedoria Geral de Justiça, já foi pacificado se a aprovação e o registro de um condomínio de lote se daria pelo parcelamento de solo ou pela incorporação imobiliária. Já pacificaram. Será sempre a sua gestão e a sua implantação pela incorporação imobiliária. Bom, para finalizarmos, eu gostaria de saber, Maria Ângela, com toda a sua experiência com loteamentos fechados, se existe algo importante ainda a ser abordado pela legislação federal para conferir maior segurança para essa modalidade de parcelamento do solo. Sempre vai existir legislações que nós precisamos. Assim como na vida,
sempre vai existir novas emoções e novos desafios. Pessoais, espirituais, sentimentais, emocionais, intelectuais, jurídicos. E quais são os pontos que despertam maior carência? Qual é a carência que a gente tem? O Secov São Paulo, num trabalho de mestre, juntamente com algumas outras entidades parceiras, conseguiram, nessa Lei 13.465, levar a figura da associação como legislação federal. Sim. E muitos dizem, mas ela não está bem escrita. De novo, o ótimo é inimigo do bom. Já o temos na legislação federal. E assim nós vamos dando um passo de cada vez, assim como nascemos. Vamos aprendendo e melhorando e amadurecendo. Demoraram 50 anos para ter isso. Ela já conseguiu. Federal. Outra figura que a gente tem que ter, e que já foi levado anteriormente, mas nós não tivemos o privilégio de tê-la contemplado aqui, é sobre a obrigatoriedade textual das taxas associativas. Perfeito. Então, isso é um pleito que nós estamos fazendo desde 2000, quando nós enviamos um substitutivo para a substituição da 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo, onde se falava nos condomínios urbanísticos. Sim. Mas, por enquanto, desde 2000, nós estamos em 2018, já estamos fazendo 18 anos, e nós não tivemos as coisas que estão sendo levadas devidamente aceitas. Isso não nos esmorece, só nos faz cada vez mais a lutar por essa obrigatoriedade, como sendo objetiva do que você está perguntando, sobre a importância das associações, porque elas estão nas legislações municipais, agora na federal, mas nós queremos uma importância fática no direito, porque fática na sociedade, ela já o é. E aí eu lembro muito da frase linda de Nelson Mandela: eu nunca perco, ou eu venço, ou eu aprendo. Perfeito. E com isso, encerramos nosso quarto bloco. Agradeço mais uma vez a Mariângela, muito obrigado pela presença. Você muito nos honrou com informações de importância para toda a região. Sucesso ao Papo Direito, a vocês. Não percam os programas. Certamente é uma novidade a cada um deles. Vamos sempre no aprendizado. É o caminho de mão única. Obrigado, Parabéns. Mariângela.